Em 1979, houve caos quando a FAA interditou todos os DC-10 nos Estados Unidos. Imagine se um dos seus aviões mais atarefados fosse interditado. É uma situação terrível. O motivo? Olha isso. O voo 191 da American Airlines. Tô perdendo o controle. Para a direita, vamos! Ele só estava 91 metros acima do sol. O que conseguiu? Enquanto os investigadores buscam evidências. É uma bucha de parafuso. No pior desastre aéreo na história dos Estados Unidos, O parafuso partiu em dois. eles enfrentam intensa pressão da mídia para identificar a causa. Algumas fotos cruciais mostravam a aeronave em seu último mergulho fatal. As imagens chocantes podem finalmente explicar Precisamos ver esses aerofólios. por que 271 pessoas morreram segundos depois de decolarem. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história verídica baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Alguns personagens foram compostos de vários indivíduos. Um motor a menos. ...25 de maio de 1979. Atualização do clima. Vento de superfície nordeste a 40 km por hora, apenas céu azul. Numa tarde de sexta-feira, a tripulação veterana do voo 191 da American Airlines Leme direcionado. realiza os últimos preparativos para decolar Freios armados. do aeroporto O'Hare de Chicago. O comandante Walter Lux estava escalado para ter o fim de semana de folga, mas está substituindo um amigo. Esta tripulação era muito experiente. O comandante tinha aproximadamente 22 mil horas de voo, sendo 3 mil horas em DC-10. Ele era um piloto extremamente experiente na aeronave. Os designs de 3 motores do DC-10 o tornavam um dos jatos de passageiros mais reconhecíveis na pista. Eles fazem parte da frota de quase todas as principais linhas aéreas. O DC-10 era uma aeronave muito popular. Foi um dos primeiros jatos jumbo. Nele, as linhas aéreas podiam embarcar o dobro de pessoas na aeronave e só alimentar 3 motores em vez de 4. Era mais econômico para elas porque podiam eliminar muitos voos e ainda transportar o mesmo número de passageiros. American 191, boa tarde. Taxiar na pista 32, direita e aguardar. American 191, obrigado. Taxiar e aguardar na pista 32 direita. Flaps e aerofólios em 10. Decolagem e pouso são os momentos mais importantes e difíceis no cockpit. É a sexta-feira antes do feriado do Memorial Day. Há 258 passageiros a bordo do voo para Los Angeles. Neste voo, uma câmera de vídeo montada no cockpit permite aos passageiros assistirem à decolagem da cabine. É uma novidade para a American Airlines. Simplesmente mostrava a pista e o que os pilotos viam durante a decolagem ou o pouso. Era como um filme para os passageiros. American 191 liberado para decolagem. American 191 em andamento. Tenho controle. Eu tenho controle. Pista livre? Livre. Certo. Potência de decolagem? Vamos partir. Ao iniciar a aceleração para decolagem, tem 3 motores levando você para a pista. Compartilhar a visão do piloto do cockpit é emocionante para muitos a bordo. Às 13h04 da tarde, o avião está a segundos de decolar. V1. Você acelera para V1, que é a velocidade na qual não se pode mais abortar a decolagem. E você tem de continuar, tem de decolar, não importa o que aconteça. Rotação. Segundos depois, você atinge a velocidade de rotação. E quando o piloto ergue o nariz, a roda da frente sai da pista. Droga.
Temos turbulência. Nem tanto. Você viu aquilo? Perdi energia elétrica do meu lado. Os instrumentos do comandante subitamente desligam. Parece que perdemos o motor número 1. Ele perde potência da turbina esquerda, mas o avião já está no ar. Você tem de continuar indo. Tem de ascender. E se houver algo errado com o avião, mesmo que o problema seja sério, sua única esperança é continuar ascendendo. Contatar a torre, dar a volta e pousar de alguma maneira em algum lugar. Olhem aquilo. Olhem aquilo. Emergência! Emergência! Ele perdeu o motor. O DC-10 deve conseguir ascender com apenas 2 motores. Esses aviões com multimotores são projetados especificamente para poder decolar sem um dos motores. São projetados para velocidades rápidas e ascenderem para uma altitude segura mesmo com a perda de um dos motores. Pilotos são treinados para lidar com esse tipo de emergência. Primeiro, eles precisam se afastar do solo o máximo possível. Altitude é crítica. Os pilotos têm um ditado. As 3 coisas que precisa são altitude, velocidade em relação ao ar e imaginação. Eles colocam o avião numa ascensão mais abrupta. A velocidade de avanço cai. Se você tiver espaço de manobra e altitude, você pode olhar em volta e tentar descobrir o que deu errado e tentar estabelecer medidas corretivas. American 191, não quer voltar? Qual pista você quer? Tá inclinando! Para a direita, para a direita! O avião está inclinando fortemente para a esquerda. Ele está a apenas 100 metros do solo. Eles aplicaram o uso total de ailerons para a direita, porque a asa esquerda estava indo para baixo. E ao fazer isso, você está tentando erguer aquela asa que tinha caído. Você pode tentar virar os ailerons para o outro lado com mais força. E se isso não der certo, algo está claramente errado. Não consigo segurar! American 191, tá me ouvindo? Ele não tá falando comigo. Perder potência de uma turbina não deveria fazer o avião inclinar. Os passageiros têm uma visão assustadora do chão abaixo. O que está acontecendo? Os pilotos não conseguem a altitude que precisam e estão inclinando cada vez mais para a esquerda. Tô perdendo o controle! Para a direita, vamos, vamos! 100 metros e perdendo altitude. A câmera do cockpit dá aos passageiros um vislumbre de seu destino. Mas eles não são os únicos correndo perigo de vida. Um estacionamento de trailer ao norte do aeroporto é o lar de milhares de pessoas. Meu Deus! E o avião está indo direto a eles. Testemunhas no solo podem claramente ver o voo 191 voando de lado. Ainda estamos virando! Estabiliza, estabiliza! Se segurem, se segurem! Se segurem, se segurem! Certamente deve ter sido muito assustador. E certamente você saberia que estava perto da morte. Perdendo o controle! Para a direita, para a direita! Lá vai ele! O DC-10 colide num hangar na extremidade do aeroporto. Todo o combustível instantaneamente pega fogo. Um DC-10 com 271 pessoas caiu a noroeste, na pista 32 direita. Ele só subiu 100 metros acima do solo e voou talvez uns 1.400 metros fora da pista antes de cair num campo. Assim que saímos do posto, vimos a coluna de fumaça. Quanto mais nos aproximávamos, ela ficava mais espessa e pudemos ver como era grande o local do acidente. Em menos de 1 minuto depois da decolagem, não resta quase nada do voo 191. Tudo estava queimando. Eu me lembro de ver pedaços do avião que eram reconhecíveis como o trem de pouso. Também me lembro de ver uma das turbinas. Os bombeiros encontram uma cena horripilante. Conseguimos reconhecer torsos,
partes de corpos. Isso só nos fez lembrar do elemento humano e pensar nas pessoas que estavam a bordo. Quando começam a avaliar a extensão total do desastre, eles têm poucas esperanças de que alguém tenha sobrevivido. O voo 191 da American Airlines caiu próximo de um estacionamento de trailer ao lado do aeroporto O'Hare de Chicago. O DC-10 também destruiu um hangar depois da pista. Havia alguns odores distintos, como combustível de jatos. Era o odor mais dominante. E havia aquele silêncio sinistro de que me lembro. Depois que o fogo é controlado, a busca por sobreviventes pode começar. Mas quando chegamos no local, rapidamente ficou óbvio que não havia nenhum sobrevivente. Foi muito frustrante saber que, por mais treinado que você fosse, não havia ninguém que você pudesse ajudar. Todas as 271 pessoas a bordo morreram. 2 trabalhadores dentro do hangar também morreram. É o pior desastre da aviação na história dos Estados Unidos. Muita gente viu isso acontecer. Vamos ver o que podem nos dizer. O Conselho Nacional de Segurança do Transporte agora precisa descobrir o que houve de errado com o voo 191. Notícia especial. Esta é uma manchete especial. Boa noite. Um DC-10 da American Airlines caiu pouco depois de decolar esta tarde do Aeroporto Internacional de O'Hare de Chicago. Esse é o tipo de acidente que infelizmente captura a imaginação do público. E que pode manchar a reputação de uma linha aérea, de uma aeronave, viagem aérea em geral. Milhares de pessoas voam a bordo de DC-10 diariamente. Se houver uma falha no avião, os investigadores precisam descobri-la antes que mais pessoas morram. Os riscos eram bem altos para o NTSB acertar nesta investigação. As linhas aéreas queriam que o público entendesse que esta aeronave era fundamentalmente segura. Eles estão ansiosos para ouvir as muitas pessoas que viram a queda, especialmente aquelas com a melhor visão, os controladores na torre. Olhem aquilo! Olhem aquilo! Os controladores revelam que a turbina esquerda do voo 191 não falhou simplesmente. A turbina caiu do avião logo depois da decolagem. Eu a vi cair. Se você estivesse sentado no lado esquerdo do avião, teria visto o motor número 1 do lado esquerdo rodar para cima e desaparecer atrás de você. Você viu aquilo? É a última coisa que um passageiro desejaria ver. Essas turbinas são projetadas para subir e ir para trás da asa em caso de falha. Assim não atinge a cauda e não causam danos na seção da cauda, passando por cima dela. A turbina caiu a 760 metros do fim da pista 32 direita. A equipe varreu toda a área para encontrar qualquer peça que fosse do avião. Como um DC-10 perde uma turbina? Mesmo a menor peça de evidência pode ser de vital importância. Nunca vi nada parecido com isso. Isso não deveria acontecer. A engenharia deve ser robusta para isso não acontecer. Quando isso acontece, você tem a atenção total de todos os envolvidos na investigação porque é algo muito sério. Em toda a história da aviação comercial, houve somente alguns poucos incidentes similares. Mas as preocupações sobre a segurança do DC-10 não são novas. Esse é o terceiro maior acidente deste avião nos últimos 5 anos. Houve uma série de acidentes fatais que foram grandes manchetes nos noticiários. E o nome DC-10 continuava aparecendo de tempos em tempos nas manchetes, levando o público a imaginar o que poderia estar acontecendo com esse tipo de aeronave. Em 1972, o voo 96 da American Airlines perdeu a porta de carga traseira pouco depois de decolar de Detroit. O DC-10 estava a quase 3.700 metros quando a porta foi arrancada, causando uma séria descompressão que rompeu cabos essenciais de controle. Os pilotos conseguiram fazer um pouso de emergência bem sucedido, salvando todos a bordo.
2 anos depois, as 346 pessoas a bordo do voo 981 da Turkish Airlines não tiveram a mesma sorte. Todas morreram quando seu DC-10 caiu numa floresta na França, depois de sofrer uma falha similar de portas de carga. A confiança do público pela aeronave estava, então, bem baixa. Muitas pessoas não voavam mais nessa aeronave. Elas reservavam outra viagem ou outro avião para evitar o DC-10. Eles dizem que se for um DC-10, querem ir em outro voo. Particularmente, eu não gosto de voar em DC-10, mas como é o único voo que tem, então vamos nele. Os investigadores precisam desesperadamente saber como uma turbina caiu de um avião com 271 pessoas a bordo. Eles buscam, então, nos destroços, as 2 caixas pretas do avião. Quando você tem um avião que foi tão destruído no impacto como este, os dados dos gravadores podem ser essenciais, porque são a nossa única fonte de informação. A equipe consegue recuperar as 2 caixas. Mas os gravadores estão muito danificados e vai demorar para analisar os dados. O que conseguiu? A equipe de investigação logo faz outra descoberta. É uma bucha de parafuso, partida em 2. Isto pode ser crucial. Eles encontraram um parafuso que tinha se quebrado e a única dúvida levantada foi se esse parafuso quebrou antes do acidente e o causou ou se ele quebrou como resultado do acidente. As turbinas direita e esquerda do DC-10 estão montadas sobre as asas por um sistema de suportes conhecidos como pilones. O parafuso encontrado na pista é um dos poucos que o prende no lugar. O parafuso, bastante danificado, foi encontrado mais próximo do começo da pista, sugerindo que poderia ter sido a primeira coisa a se soltar do avião. Então, o que acha? A equipe de investigação acredita que encontrou o culpado. Isso pode ser a explicação. O NTSB está sob enorme pressão para explicar como uma turbina poderia simplesmente ter caído de um jato de passageiros amplamente usado. 2 dias depois do acidente, há uma coletiva de imprensa para anunciar que encontraram a causa, um parafuso quebrado. Este é o parafuso, esta é a porca ainda presa no parafuso e este é o ponto de fratura. Eu cheguei no local da investigação e estava vendo uma coletiva de imprensa na hora. O vice-presidente do Conselho de Segurança estava falando e tinha acabado de terminar. Michael Marks é um metalurgista do NTSB. O que vocês disseram sobre o parafuso? Dissemos que foi isto. Isso foi a causa da turbina se soltar. Michael é um especialista em fraturas e falhas de peças de avião. Eu fui informado de que ele tinha dito que um parafuso encontrado na pista estava envolvido na separação da turbina. Diga que tem mais evidências. E quando o examinei visualmente, não encontrei nada que indicasse algo fora do comum. Só pude dizer que o parafuso não tinha nenhuma rachadura pré-existente ou qualquer coisa que indicasse alguma fraqueza na estrutura. Isso quebrou quando bateu na pista. Não antes. Não é exatamente uma prova. Precisamos de mais informação. Nós não precisávamos anunciar que tínhamos algum tipo de causa para a separação da turbina sem realmente tê-la examinado. Não era uma boa ideia apresentar a peça responsável naquela hora em particular. Era necessário mais cautela. Muito bem. Precisamos esquecer a mídia e nos concentrarmos na evidência. No fim, ele não tinha causado o acidente, mas você não sabe se o que vai aparecer é importante ou se é apenas uma distração. A confusão na coletiva de imprensa só aumenta a pressão. Não há mais espaço para qualquer erro. Por hora, a equipe só pode examinar os destroços em busca de pistas. Eles esperam que tenha restado o suficiente do avião para ajudá-los a entender o que aconteceu. Espera, deixa eu ver isso. Muito bem. Tudo do local principal do acidente fica aqui. Qualquer coisa da pista, qualquer parte da turbina ou da asa, fica daquele lado. Minhas primeiras prioridades seriam examinar as partes da separação para descobrir o que quebrou. Isso certamente é parte do pilone. Nunca vi um quebrar assim.
Os pilones são montados sob as asas, cada um forte o bastante para suspender uma turbina de 5.300 quilos. O pilone é muito bem projetado em termos de resistência. Aguenta muita carga, muito mais carga que você veria normalmente no curso da vida de uma aeronave. Os pilones têm a sua resistência graças a duas longarinas internas, uma na frente e outra atrás. Essas longarinas também oferecem pontos seguros de fixação, garantindo que as turbinas fiquem firmemente fixadas nas asas. Ele também é projetado para ter múltiplos planos de carga, que é o que chamam de projeto de salvaguarda. Parece inacreditável que um pilone, uma das partes mais resistentes da aeronave, possa ter quebrado. Talvez o projeto de salvaguarda tenha uma falha. Se for o caso, pode ser apenas uma questão de tempo para outro pilone quebrar no ar. Alguma ideia do que aconteceu com ele? Preciso investigar o resto do pilone. Enquanto alguns investigadores procuram nos destroços perto do aeroporto o resto do pilone quebrado, os outros finalmente conseguem ouvir o gravador de voz do cockpit. Ele deve revelar se os pilotos tiveram qualquer indicação de um problema quando decolavam. Muito bem, prossiga. American 191, obrigado. Taxiar na pista 32 direita. Flaps e aerofólios em teste. O procedimento de taxiamento e decolagem foi perfeitamente rotineiro. American 191 em andamento. Não há nenhuma indicação de que os pilotos estivessem tendo qualquer problema. Certo. Potência de decolagem. Vamos partir. Parece rotineiro até agora. V1, rotação. Troca. Só isso? Uma das coisas mais complicadas sobre esse acidente para os investigadores foi que a natureza dos danos foi tamanha que o gravador de voz ficou inoperante. Essa foi uma grande perda em termos de pistas. O gravador de voz era alimentado pela turbina esquerda. Troca. Depois que caiu, o gravador parou. Obrigado. A última coisa que ouviram foi droga e foi o fim da gravação. E ela não disse absolutamente nada. Eles podem nunca saber o que aconteceu no interior do cockpit depois que a turbina caiu. O gravador de dados do voo também é praticamente inútil. Devido à forma extrema que o avião estava voando, muitos dados não fazem sentido. Isso não vai nos ajudar. Mas no hangar, houve algum progresso. Os investigadores recuperaram todas as peças do pilone. Michael Marks agora está mais perto de descobrir por que ele se quebrou. Eu tinha, então, uma indicação de que talvez esta fosse a área a ser investigada. E para fazer isso, precisava em inspeções mais detalhadas delas. Eu precisava ir ao laboratório em Washington, capital. Os investigadores também examinam o histórico do avião para procurar qualquer coisa relacionada a esta falha catastrófica. John Golia foi durante 9 anos especialista sênior de manutenção para o NTSB. Imediatamente, quando uma turbina cai de um avião, vamos direto para os registros de manutenção, direto para o histórico do avião. Eles retiraram a turbina no fim de março. 8 semanas antes do acidente, a turbina esquerda foi retirada para a manutenção. Toda vez que um avião esteve em manutenção pouco antes de um acidente, isso levanta todo tipo de alerta, todo tipo. Vamos para Tulsa. Vamos ver o que eles fizeram. Se tiver uma investigação que envolva manutenção, não vá dentro do hangar, não siga esse caminho. Você vai perder alguns problemas. Por que o pilone quebrou não é a única pergunta que precisa ser respondida. Troca. Eu perdi energia elétrica do meu lado. Parece que perdemos o motor número 1. 2 das 3 turbinas do DC-10 continuaram funcionando. O avião tinha potência necessária para continuar ascendendo e depois voltar ao aeroporto. Você até pode perder uma segunda turbina pouco depois da ascensão e ainda ter potência para o avião voltar. Mas 2 pilotos experientes não conseguiram controlar este avião após perder apenas uma turbina. Com 273 pessoas mortas depois da queda de uma turbina do avião, a FAA toma uma decisão drástica.
Em 6 de junho de 1979, a agência interdita todos os DC-10 nos Estados Unidos. 138 aviões no total. Imagine se um dos seus aviões mais atarefados fosse interditado, interrompendo voos, causando inconveniência aos passageiros, gerando manchetes. É uma situação terrível. Você gasta 100 milhões de dólares num avião. Não pode deixá-lo parado por muito tempo. Custa muito dinheiro diariamente ter esse avião interditado. Todos os DC-10 estrangeiros são banidos de entrar no espaço aéreo dos Estados Unidos. A pressão sobre os investigadores aumenta, enquanto os efeitos do pior desastre aéreo americano se espalham pelo mundo. O investigador Michael Marks acredita que as peças estilhaçadas do pilone da turbina possam explicar por que o voo 191 caiu. Olha isso aqui. Isso tinha que acontecer antes da queda. Só não sei por quê. Olhando a longarina da traseira em detalhe, havia uma coisa muito intrigante. Um exame mais de perto revela uma rachadura no metal que claramente se desenvolveu lentamente com o tempo. É um sinal indicador de que a longarina do pilone já estava danificada antes da queda. Dá para ver por onde se espalhou ao longo disso. A rachadura que Michael Marks encontra corre ao longo da ponta de cima da longarina traseira. As rachaduras eram consistentes com o fenômeno da fadiga ou um comportamento cíclico, uma rachadura se estendendo de cargas repetitivas. Cada vez que ocorria a carga, teria uma extensão da rachadura. O exame microscópico dá outra pista a Marks. Um amassado na longarina do pilone, exatamente no ponto onde a rachadura começou. Também havia uma deformação bem sobre uma das fraturas. Na época não tinha absoluta certeza do que tudo significava, porque apenas mostrava uma deformação. Parece que algo atingiu o pilone. Só não tenho certeza do que foi ou quando. Tá bem. Vou ver o que posso descobrir. Anote tudo. Entendido. A informação está disponível, está no chão do hangar, está na cabeça daquelas pessoas. Só temos que tirar para fora. Os investigadores observam um outro DC-10 fazer a mesma manutenção que foi realizada semanas antes no voo 191. Pode me levar para cima e mostrar o suporte da turbina? Falamos com as pessoas envolvidas. A maioria era o pessoal da manutenção. E fizemos perguntas do tipo, o que você fez? Já fez este serviço antes? Que tipo de problema encontrou? Seguiu o procedimento à risca, religiosamente passo a passo? E eles encontraram procedimentos que não estavam no manual. Procedimentos que o fabricante não recomendou ser realizado. Para poupar tempo, a linha aérea modificou um procedimento crucial de manutenção. Pode subir. Uma turbina montada na sala de um DC-10 é uma aventura de 24 horas. É extremamente longa. Há muita pressão para reparar o que está quebrado e fazer o avião voltar no céu. O procedimento normal para fazer serviço numa turbina envolve a retirada dela do pilone e deixar o pilone fixo na asa. Há centenas de conexões para desfazer. Os procedimentos do fabricante eram considerados muito demorados e eles queriam fazer mais rápido, mais barato. Estavam então divergindo dos procedimentos. O jeito mais rápido envolvia tirar apenas 3 parafusos. A turbina era retirada da asa ainda fixada ao pilone. Isso poupava cerca de 200 homens-hora de trabalho. Era mais fácil. Os pontos de fixação do pilone à asa eram mais acessíveis. Os pontos de fixação da turbina ao pilone eram mais difíceis de remover e de recolocar. Remover não era o problema. A reinstalação é que era. Para! Era daí que vinha o problema. Um pouco para a esquerda. Para cima! Manobrar o pilone na posição com uma turbina fixa nele é um procedimento complicado. Tentar recolocar a turbina e o pilone no lugar, 5.300 quilos da turbina e 900 quilos do pilone, não é fácil. Eles estavam usando uma empilhadeira que não é muito manejável. Ela não pode ser delicadamente controlada em termos de altura. O movimento mínimo da empilhadeira era algo na ordem de 1/4 de polegada.
E estamos falando de algo para encaixar na ordem de 1000 alvos de polegada. Para! Então, se você erra levemente o ângulo e faz muita pressão, você vai rachar esses encaixes. Eles não tinham noção da rapidez, como ficariam encrencados fazendo do jeito que faziam. Acho que sei o que aconteceu. Uma possível explicação surge Pode abaixar. para o misterioso amassado encontrado no pilone do voo 191. A equipe de Tulsa liga para Marks. O que descobriu? Eles descrevem como a equipe de manutenção lutava para encaixar o pilone na montagem do suporte, ou clevis. E tudo fez sentido como num passe de mágica. O clevis é que tinha produzido a deformação que estava na fratura. Marks conclui que no avião do acidente, o clevis deve ter sido pressionado no alto da longarina do pilone quando a turbina estava sendo recolocada. O impacto pode ter iniciado a fratura que levou à falha do pilone e para o acidente. O pessoal da manutenção que realizou esta operação que fraturou o pilone provavelmente não ouviu nada, tipo um estalo ou alguma coisa parecida. Pode subir! Chamamos isso de desvio. Assim, eles desviavam do manual para fazer o serviço mais rápido. Mas o processo nunca foi avaliado, revisado por engenheiros ou pelo fabricante. E, às vezes, esses métodos alternativos têm consequências não intencionais. Nas 8 semanas seguintes, toda vez que o avião decolava, o estresse que a enorme turbina colocava sobre o pilone fazia a fratura aumentar cada vez mais. A turbina não só forçava uma carga de empuxo, como também cargas laterais. Cada vez, então, que havia esta carga, ele quebrava um pouco mais e mais. Era só uma questão de tempo antes do pilone se romper e a turbina cair. Assim, o processo estava defeituoso e as pessoas faziam ajustes num processo irregular para tentar fazê-lo funcionar. E, coletivamente, isto era uma receita para o desastre. Há quanto tempo recoloca a turbina desse jeito? Não tenho certeza, mas toda a linha aérea faz assim. Ainda mais preocupante, os mecânicos da American Airlines não são os únicos a cortar caminho. As linhas aéreas compartilham processos. E como a mudança desta turbina era tão demorada e cara, todas procuravam um jeito melhor, mais rápido e mais barato de fazer isso. Quando uma descobria um processo mais rápido, as outras rapidamente o adotavam. E é o que vemos exatamente aqui. Precisamos inspecionar isto em toda a frota. Agora está claro por que a turbina caiu do avião. Mas o que aconteceu depois disso continua um mistério. O voo 191 poderia ter pousado com segurança faltando uma turbina. Em vez disso, 273 pessoas morreram num acidente horrível. O avião poderia perfeitamente voar. Estava em mau estado, tinha perdido uma turbina, vários sistemas críticos, mas ainda podia ficar no ar e voar. O que aconteceu no cockpit? A queda do voo 191 tem efeito devastador em toda a indústria de linhas aéreas. Foi um enorme problema econômico para as linhas aéreas, porque o seu principal avião estava no chão e impedido de voar. E, é claro, isso causou também um grande impacto no público. Você viu isso? Então, por que os pilotos não conseguiram salvar o avião depois de perder uma turbina? Uma foto tirada pouco antes do acidente pode fornecer algumas respostas. Havia uma foto muito famosa que foi publicada em vários jornais, do avião em posição semi-invertida e prestes a atingir o solo. Todos viram essa foto. Quero que encontre todas as fotos que puder e mande ampliá-las. Quero ver essas asas. Tudo bem. Estas fotos podem horrorizar o público, mas também podem ser realmente úteis para os investigadores do acidente. Examinando fotos tiradas antes do acidente, eles podem conseguir dizer se os pilotos cometeram alguns erros quando configuraram o avião para a decolagem. Flaps e ailerons parecem bem.
Ampliando bem as fotos sobre a borda principal da asa, os investigadores puderam determinar o que estava acontecendo. Aquilo é fluido hidráulico? Se o fluido vazou do sistema hidráulico do avião, pode explicar por que o avião estava tão difícil de controlar. Às vezes, o elemento crítico numa investigação de acidente aéreo pode ser um detalhe bem pequeno e sutil, de onde todo o resto evolui. Várias das linhas hidráulicas do DC-10 correm ao longo da borda principal da asa. Veja isso. É a área que estava mais danificada quando a turbina se soltou. Precisamos ver esses aerofólios. América 191, obrigado. Taxiar e aguardar na pista 32 direita. Flaps e aerofólios em 10. Os aerofólios do avião estão estendidos antes da decolagem. Eles são essenciais para dar a sustentação necessária para fazer o avião voar. Os aerofólios ficam na borda frontal da asa e, quando são ativados, eles se movem para a frente. Assim, o ar tem uma distância maior para percorrer e mover-se mais rápido, criando mais sustentação, um vácuo acima da asa. Se o sistema hidráulico que controla os aerofólios falhar, isso pode explicar a perda de controle do avião. Os investigadores descobrem que enquanto os aerofólios na asa direita estavam estendidos para a decolagem, alguns na asa esquerda não estavam. É uma configuração normalmente impossível. Você tem uma asa que está voando e a outra que não está. E quando você tem esta situação, a asa que não está voando inclina e a que está voando continua voando. Isso significa que o avião vai entrar num rolamento. Eles concluem que a turbina atingiu a asa com força suficiente para romper as linhas hidráulicas. O fluido que mantinha os aerofólios estendidos na asa esquerda teria se esgotado rapidamente. Não consigo segurar! Sem o fluido, alguns aerofólios na asa esquerda retraíram, o que fez com que essa asa perdesse sustentação. O avião começa então a rolar. A velocidade de stall era de 230 km por hora para o avião nesse peso e configuração. Tô perdendo o controle! O fato do aerofólio ter se retraído aumentou a velocidade de stall de 230 para 295 km. Era uma diferença enorme. Sem os aerofólios, eles precisam voar muito mais rápido do que o normal para evitar o stall. Uma última pergunta fica no ar. Por que os pilotos não conseguiram se recuperar da asa em stall? Os investigadores fazem então uma recriação da decolagem num voo simulado para descobrir. Pronto, estamos prontos para a tentativa 1. V1. A tripulação tinha quase 5.000 horas nessa aeronave. Não poderia haver uma tripulação mais experiente. E se ninguém fosse capaz de fazê-lo voar nessa condição, essa tripulação teria voado. E imediatamente após os aerofólios retraírem, há um sinal dramático de alerta no cockpit. Existe um sistema de alarme que vai avisar os pilotos quando o avião estiver para entrar em stall. Chama-se vibrador de manche. E quando você estiver próximo da velocidade de stall, o manche vai começar a vibrar para avisá-lo disto. O vibrador de manche faz exatamente o que o nome sugere. Ele vibra a coluna de controle para chamar a atenção do piloto. Se você recebe um alerta de stall, obviamente você abaixa o nariz e aplica a potência total e sai voando do stall. Se tivessem abaixado o nariz, tivesse deixado a velocidade do ar aumentar, eles teriam ficado bem. O avião poderia se recuperar e conseguido pousar. O teste do simulador mostra que assim que os pilotos são alertados do problema, é possível se recuperar. Por que eles não fizeram isso? Se os pilotos do voo 191 soubessem que estavam em stall, eles poderiam ter conseguido salvar o avião. Parece possível que, de alguma forma, eles não sabiam. Os investigadores estudam o sistema de alerta do cockpit no DC-10 e fazem uma descoberta crucial. Todos os alarmes recebem energia da turbina esquerda. Quando a turbina caiu, cortou os sistemas elétricos e também os hidráulicos. Perdi energia elétrica do meu lado. Parece que perdemos o motor número 1. Isso resultou na perda da instrumentação e dos equipamentos de alerta.
Assim que a turbina esquerda se soltou, os avisos que poderiam ter salvo o avião ficaram incapacitados. Eles trazem um novo piloto de teste para voar no simulador. Muito bem, preparado? Mas eles não contaram... Prontos para a tentativa 1. Que todos os alertas foram desconectados. V1. Dessa posição no cockpit você não vê a asa esquerda e nem vê que a turbina se soltou. Eles pensaram que simplesmente tivesse parado. Parece que perdemos o motor número 1. Quando os pilotos dizem que perdeu um motor, querem dizer que perdeu energia elétrica. Esse avião, na verdade, perdeu uma turbina. Sem os alertas, o piloto de teste está na mesma situação que a tripulação do American Airlines. Ele não tem ideia de que o avião está em stall. Se o dispositivo vibrador de manche que avisa sobre o stall estivesse funcionando, seria fácil imaginar que o piloto do avião teria baixado o nariz e teria evitado um stall. Está inclinando. Para a direita, para a direita. Como não sabiam sobre o stall, eles continuaram com o procedimento para a falha de turbina na decolagem. Isso selou o destino deles. Os pilotos aprenderam nessa situação que se você perder uma turbina, a ideia toda é ganhar mais altitude rapidamente e se afastar do solo. Se você perder uma segunda turbina, já tem mais altitude para se virar. Então o piloto pode puxar o manche e voltar à velocidade mínima de segurança de voo para se afastar do solo. Reduzir a velocidade para 283 km. Reduzindo a velocidade para 283 km. Reduzindo a velocidade, erguendo o nariz, é exatamente o oposto do que o piloto precisa fazer quando o avião está para entrar em stall. Isso piora o stall e torna o rolamento mais severo. Seguir uma lista de checagem para uma falha simples de turbina tornou o que aconteceu em seguida inevitável e condenou todo mundo a bordo. Se não sabiam que estava em stall, eles não tiveram nenhuma chance. Os pilotos pilotaram o avião exatamente como foram treinados, como exigia o procedimento. Os pilotos estavam fazendo absolutamente o correto. Não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer. Ele estava impotente e fez o que devia fazer. O NTSB conclui que os pilotos não tiveram nenhuma culpa, mas culparam as práticas de manutenção da American Airlines e a FAA por não exigir procedimentos adequados. A FAA obriga a instalação de vibradores de manche nas duas colunas de controle dos pilotos e que o sistema de alerta seja alimentado por mais de uma turbina. A hidráulica do avião também foi replanejada com plugs especiais para evitar que os aerofólios e outros serviços de controle retraiam se as linhas forem cortadas. Quando os aviões foram interditados como resultado deste acidente, encontramos inúmeros outros aviões na frota com rachaduras. Inspetores encontraram mais 8 DC-10 com pilones danificados. Foi muito assustador quando os inspetores descobriram muitos outros aviões com problemas. Foi muito assustador mesmo, porque cada um deles tinha potencial para ser outro acidente. E se não tivéssemos feito a interdição, teríamos outro acidente sem antes descobrirmos o tamanho do problema. Esse tipo de acidente nunca mais aconteceu. Essa turbina nunca mais caiu desse tipo de avião. Mas no âmbito geral, nos ensinou como atentar para a segurança. Nos ensinou como olhar para a cultura de treinamento e procedimentos no ar e também no solo. Para! Um último resultado do desastre do voo 191. As linhas aéreas reconsideraram a ideia de enviar imagens ao vivo para os passageiros na cabine. Os passageiros viram o avião fazer esse mergulho e viram praticamente o próprio fim. A câmera do cockpit foi abandonada. Mas a foto chocante dos últimos momentos do voo 191 permanece. É uma imagem que a linha aérea e a FAA desejariam que fosse apagada. Eles prefeririam que as pessoas pensassem em viagens aéreas como poltronas apertadas, comida ruim e bagagem perdida do que em morte. Bagagem perdida fará as pessoas reclamarem, gente morrendo fará as pessoas não voarem.
Versão Marshmallow São Paulo.